uma de fibra BP branco diamante da Duratex. O branco realmente branco, ideal para móveis de cozinha, por combinar perfeitamente com o branco dos eletrodomésticos. Branco diamante possui Microban, a proteção antibacteriana número 1 do mundo, e o selo FSC, pois é ecologicamente correto. Branco diamante está disponível em 2 acabamentos. Na linha essencial, o padrão tem uma textura acetinada, semelhante à laca, e na linha Duna, possui uma textura arrojada que surpreenderá seus clientes. Lembre-se, madeira não é toda igual. Procure o Rhino. Observe essas colocações descritas por um especialista de vendas. Não sei quem é você. Não conheço a sua empresa. Não conheço o produto de sua empresa. Não sei o que ela representa. Não conheço os clientes, o histórico, a reputação da sua empresa. Agora me diz uma coisa. O que você estava querendo me vender mesmo? O conhecimento de todo o processo que envolve as ações de uma empresa é determinante para o entendimento do cliente, para que assim uma venda possa ser bem-sucedida. E ainda, as expectativas ultrapassadas. Pode parecer um exagero, mas a partir dessas informações, as empresas devem e estão transformando os vendedores de simples anotadores de pedidos para verdadeiros conquistadores de pedidos. E é essa diferença que você vai conhecer hoje aqui, assistindo a essa entrevista com o Carlos Donizete Casartelli, consultor sobre técnicas de vendas. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço. Carlos, de acordo com a citação que eu acabei de fazer, no momento de argumentar uma venda e conquistar a confiança do cliente, saber dos processos que envolvem a empresa, desde os produtos, o que ela representa, o histórico, entre outras informações, são realmente de grande importância? Realmente são de grande importância. É fundamental o vendedor conhecer o que ele está vendendo, principalmente a empresa que ele representa. É vital ele ter essas informações para passar para o cliente. E se ele for além, tiver informações também do cliente, melhor ainda. Porque ele tendo informações do cliente, ele começa a dar motivo para a conversa e motivo para conseguir um início de um bate-papo com o cliente. Então, ter informações é fundamental para ele. Carlos, vem cá, me responde o seguinte. Existem realmente vendedores natos que são bons no que fazem e atraem positivamente o cliente? E quais as principais estratégias de venda, os principais passos, a gente pode dizer assim, para se tornar um bom vendedor? Existe uma receitinha muito simples, com 3 ingredientes apenas. Né? A pessoa tem que gostar daquilo que ela vai vender. Né? É o primeiro passo. Se ela não for comprar aquele produto ou serviço para ela mesma, ela dificilmente vai conseguir vender isso para uma outra pessoa. Né? Então, é a primeira coisa fundamental, ela gostar daquilo que ela vai vender. Segunda coisa, ela tem que gostar realmente de vendas, né? Gostar de relacionamento, de conversar com as pessoas. E o terceiro ingrediente é saber ouvir. Né? É muito importante você saber ouvir os clientes, saber o que ele tem para te passar de necessidade para você, de acordo com os seus conhecimentos que você tem da empresa, do serviço, dos produtos, você adequar o atendimento melhor para esse cliente. Agora, Carlos, vem cá. Dessa forma, qual a diferença, se existe muito forte, entre um vendedor que simplesmente anota os pedidos em relação àquele vendedor que é um conquistador de vendas e pedidos? Realmente são os dois extremos, né? Você tem aí um vendedor, que ele é um vendedor roteirista, sim, onde ele já provavelmente tem herdado um roteiro de vendas de uma outra empresa, de um outro vendedor. Ele segue essa rota, coleta os pedidos dos clientes, muitas vezes são produtos ou serviços que são automaticamente vendáveis, então ele não tem um esforço para fazer esse tipo de venda. Ele é um vendedor, mas um vendedor que provavelmente vai ficar estagnado nesse caminho. Agora, tem o outro vendedor que é um vendedor conquistador, como você falou. É o vendedor que ele vai seguir uma rota, ele tem até um roteiro de vendas, mas ele procura algo mais. Ele é um conquistador, ele vai procurar um outro caminho, vai procurar um outro cliente e vai trabalhar em cima de metas. Né? Se a empresa não der metas para ele, ele mesmo vai colocar metas para ele, ele vai procurar desafios para superar. Então esse é um profissional campeão, é um profissional de vendas que realmente ele é um profissional de evolução. Agora, Carlos, vem cá. Vamos falar um pouco sobre as principais etapas de uma boa venda. Uma eficaz negociação, começando pela abordagem. No momento de chamar a atenção, como é que se deve ser feito o primeiro contato com o cliente? Carlos, como é que eu faço? A primeira abordagem é muito importante na questão de vendas. Né? A primeira abordagem é aquele momento que você ou atrai ou repele o cliente.
Como nós vimos na primeira pergunta, o vendedor tem diversos conhecimentos sobre a empresa e sobre o produto que ele vende. E é uma ânsia na questão de fazer uma venda, de fechar uma venda, falar tudo no primeiro contato para o cliente. Então, no primeiro contato, nessa primeira abordagem, o vendedor tem que tomar cuidado para não repelir esse cliente, não espantar esse cliente. Aí é uma questão de sintonia, né? O vendedor está numa sintonia X e o consumidor está numa sintonia Y. É isso que ele tem que entender, que ambos têm que estar na mesma sintonia para poder ter uma boa primeira abordagem. E no momento da apresentação ou demonstração dos produtos ou serviços, para a gente despertar o interesse ali do cliente, ali na minha frente, você acha que é interessante que sejam mostradas fotos de alguns móveis, vídeo, projeto? Que meio que você acha que é interessante? Você acha interessante? Sem dúvidas, José. Hoje a tecnologia, inclusive, facilita a disponibilização de algumas ferramentas. Hoje você pode tirar fotos até pelo celular, né? Coisas que há uns anos atrás era impraticável. Então hoje, com a menor verba que o marceneiro tenha, por exemplo, ele pode construir uma pastinha de vendas com algumas fotos de alguns projetos que ele já tenha elaborado. Então, algum recurso visual é importantíssimo na hora de fazer uma venda. Agora, é bom ou é ruim criticar o serviço do concorrente no momento de realizar ali, no furor da negociação? Como é que fica essa situação? Jamais falar sobre o concorrente. Se você tem bastante assunto para falar da sua empresa, para que você vai falar do concorrente, né? Ou bem ou mal, eu não aconselho a falar do concorrente. Agora, acontece em casos específicos que o próprio cliente comenta sobre o concorrente, né? Então, nesses casos, cabe ao marceneiro, cabe ao vendedor dessa marcenaria ter jogo de cintura para puxar o assunto para a marcenaria dele. Ele tem muito para falar do seu negócio. Então, para que falar do concorrente? Além de ser deselegante, você não divulga o seu negócio. Então, importante aproveitar essa oportunidade para divulgar a sua. Após eu demonstrar o serviço e apresentar o orçamento, como é que eu faço para fazer com que o cliente responda positivamente à minha proposta de venda ali, que feche o negócio comigo? Vendas são assuntos estritamente conceituais, não existe uma fórmula matemática, né? Então, na hora de você fechar uma venda, que você está ali com o cliente já no momento de fechar a venda, o vendedor campeão de vendas, o vendedor vitorioso, é aquele que segura com punho firme aquela situação e que ele vai conduzir ao sim, né? Se ele ouvir um não, não é nenhum problema, porque ele é habituado a ouvir nãos. Mas para ele conduzir a um sim do cliente, ele tem que já ir conduzindo o assunto junto com o cliente. Ou seja, é um marceneiro que está para fechar um negócio e ele está percebendo que a venda está para cair, que ele está para perder essa venda. Então ele já começa a colocar coisas para o cliente para que ele resolva. Como, por exemplo, olha, se você fechar esse projeto conosco agora, o pessoal da marcenaria já vai começar a cortar, o designer já vai começar a fazer o desenho, e nosso prazo é um prazo campeão, então você não quer aproveitar já para fechar esse negócio agora? E ele tem sempre que ter uma carta na mesa, né, para poder soltar nesses momentos. Porque o cliente, para dizer não, é muito simples, e para o vendedor é terrível. Então, ele procura conduzir isso com punho firme. Agora, ser amigo do cliente auxilia ou atrapalha ali na negociação? E como é que eu equilibro essa relação ali na hora da negociação? Como é que eu faço? Realmente, o relacionamento é um ponto importantíssimo na questão de vendas. Agora, nunca vai acontecer uma situação em que você não vai prestar um serviço para um parente, para um amigo, para um vizinho. Um cunhado. Com um cunhado. Nessa situação, você tem que se colocar de forma muito profissional. Existe aquele velho ditado, José, negócios, amigos à parte, né? Então, o que você tem que mostrar para o cliente? Que você é um profissional, que você tem ali naquele teu trabalho, na sua marcenaria, o seu ganha-pão. Então, ele tem que entender que você é um profissional e que você faz esse trabalho para você ter um negócio, ter o teu ganha-pão. E, se você quiser dar um desconto para esse parente, você é livre para dar um desconto, não tem problema nenhum. O que não pode interferir negativamente para você ter um trabalho de graça. Então, quer dizer que esses fatores eles têm que estar muito claro para mim, enquanto vendedor da minha prestação de serviço, dos meus móveis da marcenaria, né? Agora, Carlos, vem cá. Pelo que eu entendi, o só vender não basta. O pós-venda é importante. Entendi certo? O pós-venda é muito importante. Hoje as multinacionais gastam fortunas só com o CRM, que é um trabalho de pós-venda. E para uma marcenaria que tem uma clientela menor que essas multinacionais, é muito fácil fazer um pós-venda. É no pós-venda que se inicia uma nova venda. Sim. Venda é um processo interligado
né, uma linha contínua. Se você faz uma venda para um cliente, você pode continuar vendendo para esse cliente ou esse cliente pode te indicar para uma outra pessoa que vai tornar seu cliente. Então, o pós-venda é muito importante para que o cliente perceba que você tenha credibilidade, confiança, segurança naquilo que você faz, um trabalho bem feito. Então, o pós-venda é muito importante. Você ter uma fichinha com o seu cliente, com nome, data de aniversário, de vez em quando fazer um contato, perguntar se ele está contente com o serviço que foi prestado, se tem alguma dobradiça que soltou, que quebrou, que você vai lá e repõe sem custo nenhum. Então, é a hora que você conquista o cliente no pós-venda, porque é aí que começa uma segunda venda. Deixa eu te dar um testemunho pessoal aqui. Nós fizemos na minha marcenaria um móvel para um cliente e correu tudo certinho, entregamos no prazo, ele ficou contente. 6 meses depois eu fiquei sabendo que ele estava usando um serviço de outra marcenaria. Eu fiquei muito triste, né? Liguei para ele. E ele falou para mim assim, olha, puxa, o senhor fez o trabalho, o senhor nem ligou para mim para saber se eu estava contente, se eu precisava de mais outro serviço, e o seu concorrente ficou no meu pé e eu abri a oportunidade dele fazer esse serviço. Eu posso entender que, de uma certa forma, eu como empresário, como marceneiro, fui o grande responsável, então, por ter aberto essa oportunidade para a concorrência, então? Infelizmente, a resposta que eu vou te dar é sim, porque você abriu a guarda para que o concorrente viesse a trabalhar. Se você tivesse feito um pós-venda com esse seu cliente, ele não iria lembrar de uma outra marcenaria. Se você tivesse feito um acompanhamento de atendimento a esse cliente, ele certamente, na hora que ele tivesse que fazer um segundo serviço ou fazer um conserto do serviço que foi feito, ele ia te procurar. Então é fundamental isso mesmo, fazer um... A equipe de venda deve ser treinada de quanto em quanto tempo? Olha, não existe uma data limite, um padrão para você fazer treinamento dos vendedores. Às vezes o próprio dia a dia já é um treinamento de vendas, um acompanhamento já é um treinamento de vendas. E acontece uma coisa muito curiosa quando você tem uma equipe de vendas. Sim. Normalmente o vendedor, se você for fazer uma pesquisa, ele vai concordar que treinamento é importante, que o treinamento vai fazer com que ele conheça melhor e tudo mais. Mas na hora de tirá-lo do campo e colocar no gabinete para fazer treinamento, eles odeiam isso, eles não gostam. Eles vão ter sempre uma desculpa para não participar do treinamento. Então, você tem que trabalhar essa questão do treinamento, que é importantíssimo, você não pode deixar de ter treinamento, mas ao mesmo tempo você tem que conquistar o vendedor para participar do treinamento, né? Ou seja, com acompanhamento no dia a dia, ou vindo até um gabinete para assistir um curso. Então, existem alguns artifícios que o marceneiro empresário adota junto à sua equipe de vendas. Ou seja, uma campanha de incentivo, um lançamento de uma novidade, uma premiação. Então, existe sempre algum artifício para que o vendedor goste de ir ao treinamento e que ele sabe que, quando ele sai do treinamento, ele vai sair com capacidade mais forte para fazer seus negócios. Carlos, uma última pergunta. Você sabe muito bem que, na realidade da marcenaria, muitas vezes o dono da marcenaria, ele faz tudo lá. Ele corta, ele é o entregador, ele é o montador e muitas vezes ele é também o vendedor. Ele é conhecedor do produto dele, mas ele não conhece as técnicas. Se a gente fosse estabelecer assim um roteiro, um comportamento de vendas, que dica que você pudesse dar para a gente, assim, para fortalecer ainda mais essa ausência ou essa técnica que ele não está usando muito bem? Na verdade, ele vai fazer um script para fazer essas vendas. E o ponto positivo que ele tem é que, como ele faz tudo na marcenaria, ele corta, ele planeja, ele vai fazer a venda, ele sabe todos os pontos positivos que ele tem nessa sua marcenaria. Então, eu aconselho ele fazer, como nós falamos anteriormente, uma pastinha com ilustração de todos os projetos que ele já fez, como depoimento, e aí ele vai ter um roteirinho para seguir, um script para seguir, na verdade. Ele vai ter lá, por exemplo, os argumentos do material que ele usa, que é de primeira qualidade, que é de madeira de origem certificada, ou ele tem projetos que ele não faz cobrança no desenho do projeto. Então ele vai fazer uma seleção dos principais atributos da sua marcenaria. Eu aconselho não mais que 3, para ele não se perder, né? 3 no máximo, um bom material, projetos gratuitos e prazos imbatíveis, por exemplo. E na hora de ele argumentar isso com o cliente, ele vai soltando esses 3 atributos devagarzinho, numa primeira abordagem. É uma coisa mais leve, sentindo então a negociação da venda. Exatamente. Ele vai perceber, ele vai ter uma informação maior do cliente, do que o cliente precisa. E o marceneiro, como levador de soluções para o cliente, ele vai fechar a venda com certeza. Agora, Carlos, a parte mais difícil da negociação que é dar o preço. Muitas vezes, eu mesmo já passei por isso, eu fico um pouco meio assim inseguro de dar o preço.
por que isso acontece e como é que eu posso resolver isso no momento de uma negociação, de fechar um negócio ali na hora com o cliente. Realmente isso acontece. Muito empresário, inclusive do ramo de marcenaria, existe esse receio na hora de dar um preço para um cliente com medo de assustá-lo ou alguma coisa do gênero. Cabe ao marceneiro diferenciar o que é preço e o que é valor, né? O preço é aquilo que ele fez de contas, o que ele vai gastar no trabalho. Prego, cola, madeira, o tempo que ele usou, né? Agora, existe uma outra coisa que o cliente tem que perceber, que é o valor. O valor é um pouco diferente do preço. O valor é mais, é aquilo que representa o serviço que ele faz bem feito. É um projeto diferenciado, é um prazo atendido dentro das expectativas. Então, o marceneiro tem que entender que o valor do trabalho dele tem valor, sim, ele deve colocar esse preço, valorizando para o cliente, de uma forma que ele aceite isso, de uma forma muito natural. Então eu sugiro dessa forma. Carlos, muito obrigado pelas informações que você passou hoje aqui para a gente. Ok, José, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para conversarmos em outras oportunidades. Muito bem. Chamar a atenção do cliente, despertar o interesse e o desejo em seus produtos e serviços, desde o momento que ele entra na sua marcenaria e assim realizar uma boa venda, são as principais etapas para que essa relação seja bem-sucedida. E claro, conquistar o cliente por um longo tempo, firmar um compromisso com ele, porque se você esquecer, amigo, o seu concorrente pode conquistá-lo, hein? Então, atenção especial em suas vendas e bons negócios. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, todo dia tem um vídeo novo aqui na TVREL. Até o próximo programa. Tchau!